Existe uma situação que é muito comum acontecer dentro de equipes, empresas, no qual profissionais super comprometidos, líderes super engajados, empáticos, acabam se percebendo ao longo do tempo, que é aquela sensação de se sentir sugado, de se sentir sem energia, ou seja, emocionalmente esgotadas do trabalho, mesmo gostando do que faz. E curiosamente, isso não aparece nessas pessoas por falta de competência técnica, até porque são pessoas que estão bem engajadas no trabalho. Geralmente são os top performers. O que acontece é que essas pessoas elas começam a absorver tudo que está ao redor delas, tudo que está e tudo que também acontece ao redor delas. Problemas pessoais da equipe, conflito entre outros colegas que não tem nada a ver com ela, pressões emocionais nas decisões do time que também não é responsabilidade dessa pessoa. E aos poucos o que acontece é que o trabalho deixa de ser um ambiente em que ela pode performar muito bem e acaba sendo um ambiente em que ela se sente emocionalmente drenada. E sabe qual que é o problema? Que muita gente acha que isso é sinal de maturidade, mas muitas vezes isso é o oposto. Na verdade, é falta de limite claro referente ao ambiente de trabalho. Vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo, então acompanhe aí. Então vamos pensar na situação de quem é líder. Exercer esse papel de líder faz com que a gente fique muito tempo em contato com as emoções das pessoas do nosso time. E essas emoções são as expectativas, são as frustrações, os medos que as pessoas têm. E muitos líderes, especialmente aqueles que são super engajados, eles acreditam que eles precisam estar disponíveis emocionalmente o tempo todo para essas emoções negativas das pessoas. E aí eles começam a escutar tudo, absorver tudo, tentar resolver tudo. Sabe aquela, eu brinco que é a síndrome de Jesus Cristo, que quer salvar o mundo, quer salvar todas as pessoas. E a gente não é assim. Na verdade, poucas coisas estão ao nosso alcance para a gente influenciar, mas a gente não é responsável pelo problema dos outros. E aí aqui eu estou falando de líder, mas pode ser para qualquer funcionário que tenha esse tipo de comportamento, de olhar que a outra pessoa está sofrendo, achar que ter empatia, eu me colocar no lugar daquela pessoa e ajudar de alguma forma ela a resolver, acabar com o problema dela. Não, na verdade, empatia tem um outro significado. E aí, quando as pessoas fazem isso, de se envolver demais com o problema dos outros, quando elas percebem, elas já se colocaram à disposição como os responsáveis por resolver aquilo e assumem responsabilidades emocionais que não são delas. Então, com o tempo, isso gera um desgaste psicológico no relacionamento com as pessoas que eu tenho. Isso gera também uma confusão de papéis. Então, eu já não estou mais ali no papel de colega de trabalho, que a gente engaja junto e resolve as coisas juntos. Eu estou num papel de terapeuta dessa pessoa. Pior ainda se eu sou o líder dessa pessoa, então aqui existe uma confusão muito perigosa de papéis no ambiente de trabalho. E aí isso pode acarretar para um líder, por exemplo, perda de estrutura na hora de tomar decisões. Porque quando um líder ele começa a absorver emoções em excesso, no final das contas ele acaba tomando as decisões mais para aliviar as tensões que existem do que realmente para resolver o que precisa ser resolvido ali no time. E aqui entra um tema que eu sempre falo nos treinamentos de inteligência emocional, que ter inteligência emocional não é você absorver as emoções do outro, é você saber lidar com as emoções do outro com uma estrutura psicológica de não se envolver com aquilo e levar esse problema para tua casa, se tornando alguém que é como se fosse um lixeiro emocional das outras pessoas. Senão você não consegue resolver a sua própria vida. Existe uma diferença muito grande em eu saber acolher outra pessoa, escutar outra pessoa, do que me tornar responsável pelos problemas ou pelas emoções que essa outra pessoa tem. E quando essa linha não está clara, o trabalho ele vai gerar um desgaste invisível
que é desnecessário aí para a tua saúde emocional. E sabe que eu tenho observado que esse desgaste, ele é uma das causas mais comuns que levam as pessoas a um esgotamento profissional, no ambiente profissional, e geralmente são pessoas que têm uma alta performance ou que são muito responsáveis pelos trabalhos que elas entregam. Então aqui vale reforçar o que realmente é empatia. Empatia é eu conseguir ouvir o outro, conseguir me colocar no lugar do outro, do ponto de vista que eu preciso entender qual que é a história dessa pessoa, o porquê que talvez essa situação é tão impactante para ela. E aí depois eu preciso saber voltar para o meu lugar, voltar para minha vida, para minha história e entender que essa história triste, ela não faz parte da minha vida, ela faz parte da vida da outra pessoa. E aí eu me coloco à disposição para ajudar essa pessoa se ela tiver interesse, mas não assumo o problema da outra pessoa. Entendem? Existe uma diferença aqui que ela é muito sutil e que muitos líderes, infelizmente, têm dificuldade de entender até onde que vai esse limite e no final eles acabam se colocando à disposição para resolver os problemas emocionais dos colaboradores também. Um exemplo para vocês, o colaborador ele não consegue lidar com um conflito que está acontecendo com uma pessoa de uma outra equipe. Então, o líder ele vai lá e ele quer resolver essa dor do colaborador e tentar explicar para o colaborador que ele não precisa ficar assim, que a outra pessoa não quis ofender ele, ou esse líder ou esse colega, ele toma partido e fica com raiva também daquela outra pessoa porque o colaborador não gosta dela. Esse líder, ele está vivendo a vida do colaborador. Ao invés de ajudar esse colaborador a refletir o que está acontecendo, ou então do colaborador perceber o quanto que isso impacta no trabalho dele ou não e o que esse colaborador precisa fazer para resolver esse conflito que está impactando. A empatia madura significa eu entender o estado emocional do outro, mas não eu carregar comigo esse estado emocional. Quando os líderes eles confundem essas duas coisas, geralmente eles acabam saindo do papel deles, que não é resolver problema dos funcionários, ou ser terapeuta dos funcionários, e aqui eu estou falando de problemas emocionais, porque quando o líder ele acaba fazendo isso, ele desenvolve uma equipe totalmente dependente emocionalmente dele. E aí fica muito difícil dessas pessoas se desenvolverem e voarem com as próprias asas depois. Então, o líder ele precisa entender que nem toda emoção presente no ambiente de trabalho é de responsabilidade dele resolver. Um líder ele pode ouvir, reconhecer, pode e deve ouvir e reconhecer uma emoção que uma pessoa compartilha com ele, mas esse líder não deve internalizar essa emoção. E decisões organizacionais, isso é muito importante, elas não podem ser decididas ou resolvidas considerando tensões emocionais. O líder ele precisa entender se realmente faz sentido ou não e não resolver algo só porque existe uma questão emocional envolvida ali. Como que um líder emocionalmente inteligente ele vai agir nessa situação? Se um funcionário chega com algum problema e quer desabafar, ele vai sim acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa, ele vai demonstrar respeito pelo que está acontecendo, mas ele não vai ser o conselheiro pessoal dessa pessoa. Não é de responsabilidade do líder assumir esse tipo de papel. Quando tem conflito na equipe, por exemplo, o líder ele vai conduzir isso de uma forma estruturada e não ficar absorvendo as tensões que uma pessoa tem com a outra para tentar acalmar o clima ou então evitar desconforto. E isso cria segurança emocional na equipe. Significa presença de estrutura e administração, uma maestria nesse líder em saber lidar com limites saudáveis, mesmo quando emoções estão presentes nas situações. Quero compartilhar um exemplo bem comum aqui que acontece, tá? No ambiente de trabalho. O colaborador chega e fala que está passando por uma situação muito difícil em casa, que ele está se sentindo sobrecarregado no trabalho porque em casa aconteceram algumas questões com a família dele, com a mãe dele, sei lá.
que ele está se sentindo muito sobrecarregado emocionalmente. E aí isso está afetando as entregas dele. Ele não vai conseguir fazer as entregas nas próximas semanas por conta dessa questão que ele está se sentindo muito abalado. Um líder sem limite emocional, como que ele agiria nessa situação? Ele vai querer ouvir o colaborador, vai querer ouvir detalhes do que está acontecendo. Esse líder vai aconselhar como que ele deve agir com a mãe, como que deve agir em casa, enfim, o que deve fazer para resolver a situação de casa. Percebam que aqui o líder já assumiu como se fosse um problema dele e está tentando dizer para outra pessoa como que ela deve resolver. Então aqui a gente já perdeu um pouco da linha, do foco do que realmente é empatia. E aí no final, para aliviar a situação, ele ainda fala: fulano, não tem problema, eu sei que essa é uma situação difícil, então referente às tuas entregas, eu vou ver o que eu posso redistribuir para o time, para te aliviar e te ajudar de alguma forma. A intenção parece boa, mas sem perceber, esse líder está assumindo uma responsabilidade emocional que não é dele e muito menos das outras pessoas do time. E isso gera um peso emocional para a equipe inteira. E pode acontecer duas coisas. Primeiro, o desgaste psicológico do time e segundo, que a equipe vai começar a ver que existe um tratamento diferente ali naquela situação entre as pessoas. Agora observe essa mesma situação com um líder emocionalmente maduro. Ele vai escutar o colaborador, ele vai reconhecer um momento difícil, ele até pode falar: olha, obrigado por compartilhar isso comigo, pela tua confiança de contar o que está acontecendo, mas ele mantém uma estrutura falando: olha, vamos olhar junto o que dá para a gente relevar nesse momento no trabalho e flexibilizar contigo, mas sem que comprometa a entrega da equipe ou impacte nas outras pessoas. Percebe a diferença? Que o líder ele acolhe a pessoa, mas ele não assume a responsabilidade de resolver os problemas da pessoa. Ele mantém a clareza no papel dele como líder. Um líder emocionalmente maduro, ele não vai ignorar as emoções dos funcionários, mas ele também não vai tornar o ambiente profissional um espaço para carregar a vida emocional de todo mundo. E para fechar, existe uma frase que ela representa bastante esse tema, que é: a empatia sem limite, ela gera esgotamento nas pessoas. E a empatia com estrutura, ela gera liderança, ela gera saúde emocional. Quando os líderes ou os profissionais, eles entendem essa diferença, o ambiente profissional ele passa a ser um ambiente de atuação consciente e não mais de esgotamento emocional. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, com algum colega de trabalho, com algum líder que você conhece. E lembra que desenvolver inteligência emocional no trabalho não significa sentir mais ou com mais intensidade, e sim saber administrar melhor e lidar melhor com as suas emoções e com a das outras pessoas. Lembre de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até mais!